ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Saúdos a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, graça e paz, paz de Deus. Eu quero iniciar o meu sermão de hoje dizendo as seguintes palavras. Quando um homem faz um propósito, ele tem que honrar. Quando ele não honra esse propósito, ou quando ele quebra este propósito, quebrar o propósito, ele tem que se humilhar e recomeçar. Muitos sabem que eu estava com uma barba bem grande, o cabelo também estava grande. E eu tinha um propósito. A minha barba, de estar com a barba, não era apenas uma coisa, era um propósito. Mas enfim, chegou um momento em que eu acabei quebrando esse propósito. Eu quebrei este propósito. E quando eu quebrei este propósito, eu decidi reiniciar. Reiniciar é muito mais difícil. Voltar do zero é difícil. Você se humilhar é difícil. Isso aqui pra mim é se humilhar. Porque isso aqui pra mim é uma vergonha. Cabelo, acho que já andei bastante sem barba, sem cabelo, mas é uma pouco de vergonha de careca, né, quando você tem cabelo. Mas a barba mesmo, pra mim, eu acho que eu andando nu não é tão vergonhoso quando andar sem barba. Ou seja, andar com o rosto sem barba, pra mim é pior do que andar nu, pelado. Mais vergonhoso. Então isso aqui pra mim é pura humilhação. Quando eu quebrei esse propósito, eu não quis reiniciar do zero, porque isso aqui é um reinício, eu tô reiniciando do zero, não é fácil. Mas 1º de janeiro, domingão, eu decidi reiniciar de fato do zero. Ano novo, vida nova, renovo, restauração, reset. Eu decidi me resetar. Resetar a barba e o cabelo. O que me conforta é que o cabelo vai voltar a crescer, que a barba vai voltar a crescer. Isso me conforta bastante. Isso para mim é um conforto bastante. Para a glória de Deus, isso me conforta. Porque andar assim, para mim é muito vergonhoso. É vergonhoso demais. Andar em público assim nas ruas desse jeito pra mim é muito vergonhoso e até mesmo que gravar um vídeo um pouco vergonhoso, né? Mas não é tão vergonhoso quanto ser envergonhado por Deus. Quando o homem faz um propósito, ele tem que reconhecer que errou e que precisa recomeçar. Os homens da Bíblia
quando eles reconheciam que estavam errados e queriam recomeçar, eles se vestiam de pano de saco, jogavam cinzas ou areia sobre as suas cabeças e ficavam sem comer e jejuavam em casa ou pelas ruas. Eles ficavam parecendo mendigos. Ali eles estavam humilhando a todos, mostrando a todos que eles estavam arrependidos, que eles estavam em um processo de redenção, que eles estavam em um processo de restauração, eles estavam resetando sua vida, eles estavam tão envergonhados, tão humilhados, que eles queriam que as pessoas soubessem que eles estavam se envergonhando na presença de Deus, que eles estavam envergonhados das suas atitudes, que eles estavam envergonhados das suas ações, não somente perante Deus, mas perante todo mundo. Eles queriam que todo mundo soubesse: olha, eu fiz, eu quebrei meu propósito, eu fiz bobagem, eu errei. Então eu tô me envergonhando na presença de vocês. Saibam que eu tô aqui porque eu e Deus falhamos e eu quero me restaurar com Deus. É isso que os homens da Bíblia faziam, tá? É esse significado de humilhação. Eles se humilhavam na presença de Deus. A Bíblia diz que aquele que se autoeleva, aquele que se autoexalta por Deus é humilhado, mas aquele que se auto-humilha, aquele que procura se humilhar na presença de Deus e dos homens, por Deus é exaltado, tá? Não vai achando você que Deus é bobo. Deus conhece o coração das pessoas, Deus conhece as intenções das pessoas. Não vai procurar uma humilhação falsa para você. Eu vou me humilhar para que eu possa ser exaltado. Deus já sabe que quando você for exaltado, você vai ficar engrandecido e vai se achar o grandioso, o glorioso, tá? Não fica se achando, Deus não vai deixar isso acontecer. Se não se humilha por bem, Deus próprio te humilha. Quando o homem não se auto-humilha, Deus humilha. Deus mostra que a humilhação é o melhor caminho para a redenção, tá? Então, eu tô iniciando, tá? O tema dessa mensagem é reset. Eu praticamente me resetei. O que me conforta é que a barba vai crescer em uma semana e ela já tá numa altura bonitinha aí, pra glória de Deus. Eu vou ter mais coragem de sair na rua, que é vergonhoso, é vergonhoso. Então, eu quero abrir a Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 2, perdão, 2 Crônicas, capítulo de número 7. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. A Bíblia diz assim, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Uma coisa que é fato: quando nós queremos nos redimir com alguém, a gente precisa nos deixar de lado. Porque muitas das vezes, mesmo se a gente achar que está certo, a gente deve, quando a gente quer se reconciliar com alguém, a gente tem que tomar um passo, negar a nós mesmos e buscar até a humilhação. Ah, mas poxa, isso é muita humilhação, eu não vou fazer isso não. Você sabe, é você que quer se reconciliar com a pessoa, quer chamar a atenção de alguém, se reconciliar com alguém, se humilha, nega a si mesmo, tá? Volta aos princípios. Você não pode mudar o seu passado, tá bom? Águas passadas não movem moinhos. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode construir um novo futuro, tá bom? Você não pode construir um passado, você não pode construir um presente. O presente você já está vivendo graças ao seu passado, mas no seu presente você pode deixar o seu passado para trás, decidir mudar o seu presente para ter um futuro melhor, tá bom? Eu quero falar aqui com o seguinte tema: reset, é o nome do tema, de homens e nações que se auto-humilharam na presença de Deus e que também foram humilhados por Deus, tá? Um dos homens que se humilhou perante Deus foi o rei Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Pecou aí umas 2 vezes, mas Deus o perdoou, diferente do seu antecessor, o rei Saul, que pecou uma vez só e não teve perdão. Por quê? Porque Saul teve um coração duro e Davi tinha um coração quebrantado e contrito. É uma história muito conhecida por alguns. O rei Davi, já em seu reinado, estava andando à noite no pátio e viu uma mulher nua, bonita. Nua, tava nua, não tem como, cara. Ele não ficar observando uma mulher nua. Porque, por exemplo, por que Betseba estava nua? Poxa, ela estava tomando banho. Não tem cabimento alguém tomar banho de roupa, tá? Não existia biquíni, essas coisas na época. E quando a pessoa vai se banhar na piscina, numa praia, é totalmente diferente quando você vai tomar um banho para se limpar. Então Betseba estava lá, tomando seu banho, toda nua, peladinha. E Davi acabou observando aquela cena. Quando Davi viu aquela cena pela primeira vez, ele podia ter falado: sai fora, Satanás, e continuar caminhando. Mas além dele desviar o olhar e continuar caminhando, ele continuou olhando. Ele observou, viu aquela mulher tomando banho, viu a beleza e a formosura da nudez daquela mulher. E aquela mulher já tinha um dono, ela já era casada. E Davi sabia disso. Davi desejou ter aquela mulher de uma maneira tão grande, de maneira tão forte, que Davi planejou um homicídio. Davi, o homem que derrotou Golias, o homem segundo o coração de Deus, ele planejou um homicídio. Ele mandou este homem ir para frente de guerra, sabendo que era uma cilada. Contudo, este homem indo para a frente de guerra, este homem veio a morrer, como era a intenção de Davi. A intenção de Davi era matar aquele homem, só que ele não queria matar de uma maneira muito óbvia, então ele planejou esse homicídio, achando que Deus não estava vendo. Cuidado com o que você planeja, Deus está vendo tudo. Deus está vendo.
Deus não é cego. Se ele não te pegar agora, ele te pega no juízo. Pode ter certeza. Deus vai te pegar. E Davi planejou este homicídio. Este homem foi à frente de guerra, morreu. Davi, se fingindo de bobo, foi consolar Betseba. Consolou ela, tanto é que gerou um filho. E Davi não se arrependeu, Davi achou que estava certo. Davi, para ele, estava totalmente certo. Para Davi não tinha cometido nenhum crime. Até que chegou o profeta de Deus. Vai chegar uma hora quando o profeta de Deus chega, meu filho. Esse profeta disse: Davi, tinha um homem com muitas ovelhas. E tinha um outro homem com apenas uma ovelha. Esse homem com muitas ovelhas matou aquele homem que só tinha uma ovelha e pegou a sua ovelha. Davi ficou irado quando viu isso. Ah, não. Este homem que tem muitas ovelhas, ele tem que morrer. Este homem precisa morrer agora, a fio de espada. Ele tinha muitas ovelhas, para que ele ia querer pegar uma única ovelha daquele homem e ainda matar aquele homem? Naquela hora o profeta disse: Davi, este homem é você. Davi, o quê? É você, Davi. Você tem muitas mulheres, Davi. Você tinha mulher pra caramba. Na época, o bigamismo era permitido ter mais de uma mulher. Podia ter 10. Salomão teve 700, fora as concubinas. Davi, você tinha muitas mulheres, cara. E simplesmente você viu uma mulher bonita, um homem, de pertinho a um homem, que já era casado com aquela mulher. Você matou aquele homem e roubou a mulher dele. Você matou o homem só para ficar com a mulher dele, Davi. Naquele instante, Davi percebeu que cometeu um erro. Quando nós, por nós mesmos, não reconhecemos os nossos erros, Deus avisa. Deus avisa uma, Deus avisa duas, Deus avisa 10, Deus avisa 100, Deus pode avisar até 1000 vezes. Mas vai chegar uma hora que Deus vai parar de avisar e vai começar a agir. Davi precisou só uma vez, só precisou de uma vez. Quando ele ficou sabendo, ele caiu em prantos. Davi era um homem de coração puro, mesmo sendo um homem com as mãos sujas de sangue, que ele matou muita gente para proteger o seu reino, o reino de Deus na terra, para proteger Israel contra os inimigos. Mesmo sendo um homem que matou muita gente, ele chorava, porque ele era um homem que sabia que matar era errado, mas ele matava porque tinha que proteger. Mas ele não era um homem sanguinário. Ele tinha suas mãos sujas de sangue, mas aquilo não o orgulhava, aquilo não satisfazia. Tem gente que sente cheiro de sangue, que ama o sangue, que quer matar por matar, matar por prazer. Davi não matava por prazer. Davi não era sanguinário. Ele era um protetor. Então Davi se quebrantou, se arrependeu, vestiu-se com roupas de saco e ficou parecendo um tapete no chão, orando e jejuando. O filho dele morreu, porque ele no parto. Mas depois ele alcançou a misericórdia de Deus. Com essa atitude de Davi, colocando roupas de saco, jogando cinza sobre ele e se humilhando na presença de Deus, se quebrantando, Davi escreveu uns salmos que a minha cama está encharcada. Era um homem que chorava na presença de Deus. Era um homem que se derramava em lágrimas. Era um homem que chorava muito na presença de Deus e pedia assim para Deus um espírito reto. Senhor, não tira de mim o teu espírito, me dê um coração reto, um coração quebrantado. Era um homem que chorava, que clamava pela presença de Deus, que queria a presença de Deus, queria ser certo, queria ser correto, não queria viver em erros e pecados. Então Deus o perdoou por isso, por ter um coração quebrantado, contrito.
E depois disso, com aquela mesma mulher, Deus permitiu que ele continuasse com aquela mulher. Tanto é que ele depois gerou um filho. E o filho daquela mulher foi o seu sucessor, o rei Salomão. O segundo homem que se auto-humilhou foi Mardoqueu. Mardoqueu estava escravizado na época do rei Dario. E a sua parente acabou sendo uma das concubinas, uma das mulheres do rei, de tão bonita que era, a rainha Esther. Mardoqueu, quando ficou sabendo que Israel tinha sido vendido, que Israel ia ser morto, que ia haver uma chacina sobre Israel, ele se auto-humilhou. Ele vestiu-se com panos de saco, cinzas na cabeça, e começou e deitou-se nas ruas como mendigo. Até que a Esther chegou e falou, ó, levou roupas, mandou ele se animar e tal. E ele disse, como eu vou me animar, como eu vou me alegrar se Israel está a ponto de ser dizimado, que Israel está a ponto de ser destruído, que o povo de Deus está a ponto de desaparecer do mapa. O jejum desse homem não foi em vão. A humilhação deste homem não foi em vão. Quando você se humilha na presença de Deus, não é em vão. Quando você se coloca na presença de Deus com humilhação, não é em vão. Deus está vendo as suas orações, Deus está vendo o seu jejum, Deus está vendo o seu coração. Ele sabe. No tempo certo ele vai te exaltar. Tanto é que este homem foi exaltado por Deus, que ele usou a coroa do rei, usou o cavalo do rei e usou as roupas do rei, e ainda foi proclamado nas ruas. É assim que se faz com o homem a qual o rei se agrada. Este homem jejuou, depois a rainha Esther jejuou, e então conseguiram salvar Israel através da humilhação, do jejum, da renúncia. É impossível você se reconciliar com Deus se você não se humilhar perante Deus, se você não mostrar que está envergonhado perante Deus. Isso é totalmente impossível. Você precisa fazer um reset. Você precisa tomar uma atitude na sua vida. Se posicionar de joelho, de boca no pó. Quem sabe você está tomando banho no chuveiro, você está arrependido. Dobra seu joelho no chão do chuveiro, mesmo com o chuveiro ainda derramando a água lá. Ora no chuveiro, ora no banheiro. Se coloca de joelho no banheiro, se coloca em frente ao vaso sanitário, debaixo do chuveiro. Quer dar uma de Zaqueu, sobe uma árvore, você coloca de joelho em cima de uma árvore. Tenta chamar a atenção de Deus. Tenta mostrar que você está humilhado. Tenta mostrar que você está envergonhado das suas ações, das suas atitudes. Para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa te exaltar, para que você possa ter um recomeço, para que você possa ter um reinício. É difícil, é doloroso, mas é melhor. Tem um povo chamado Ninivita. Os ninivitas foram evangelizados por um homem chamado Pomba. Isso. No nome dele, em hebraico, era Pomba. Mas nós conhecemos como aquele abençoado que fugiu. Jonas. Jonas quer dizer pomba. O Jonas quis bater asa e fugir para longe. Mas Deus quebrou as asinhas dele e ele ficou dentro da barriga do peixe por 3 dias e pregou para os ninivitas. Quando os ninivitas ouviram a pregação de Jonas, de arrependimento, de renúncia, não somente o povo, mas o próprio rei tomou uma atitude. O próprio rei tomou uma ação. O rei de Nínive fez um decreto. Ninguém come
ninguém bebe por 3 dias e por 3 noites, nem homem, nem mulher, nem criança, nem animal. Os animais do pasto foram presos para não comer e não beber por 3 dias. Os animais não comeram e não beberam por 3 dias. Com certeza tinha animais recém-nascidos que precisavam se amamentar, mas eles não foram amamentados por 3 dias. Com certeza tinham crianças, tinham idosos em Nínive. Os idosos não comeram, não beberam por 3 dias. Tinha crianças. As crianças não sabiam nem porque estavam jejuando. Perguntavam: pai, por que nós não podemos comer? Por que nós não podemos beber? Eles só diziam: por causa do decreto do rei. E por que o rei fez esse decreto? Até o filho do rei não comeu e não bebeu por 3 dias. Por quê? Porque na pregação de Jonas, ou eles se arrependessem, ou eles se arrependessem, ou Deus ia destruir eles. Eles seriam destruídos por Deus. Deus iria destruir aquele povo se eles não se arrependessem. Então Jonas pregou arrependimento aos ninivitas, e se eles não fizessem, não se arrependessem, Deus ia destruir aquele povo como destruiu Sodoma e Gomorra. Aquele povo temeu. Eles não queriam ser destruídos. Eles queriam viver. Então eles caíram em jejum, em humilhação. As crianças não comeram. Com certeza tinha bebês de colo. Imagina um bebê de colo não poder se alimentar, se amamentar por 3 dias. Ninguém comer, ninguém beber. Nem os animais. Sobrou até para os animais. Que quando aquela terra fosse destruída, os animais também seriam destruídos. Não seria só os seres humanos, os animais também. Então, o decreto do rei, nem os animais comeram e beberam por 3 dias. Não teve acepção de pessoas e nem acepção de raças. Tanto a raça humana quanto a raça animal não comeram, não beberam por 3 dias. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é jejuar por 3 dias? Sem água e sem comida? Você pode saber o que é jejuar por 3 dias comendo, sem café da manhã. Jejuar por 3 dias sem café da manhã, você pode saber. Mas 3 dias, 72 horas, sem comer nada, sem beber nada, você sabe o que é isso? Eu sei o que é 48 horas. 48 horas cerrado, sem água, sem nenhum líquido e sem nada para comer. Não comi nada, nem um grãozinho. 48 horas até não vou dizer que é fácil, mas é até um pouco possível de se alcançar 48 horas, mas 72 horas. É sério isso? 72 horas sem comer nada, sem beber nada. É quase que impossível, é quase dizer que se for para morrer, eu prefiro morrer em jejum. Se for para morrer, eu prefiro morrer em consagração. Já que eu vou morrer já que Deus quer destruir a nação, pelo menos eu vou morrer em santidade. Eu pelo menos vou me santificar, porque se eu morrer, eu vou morrer em santificação e eu serei salvo. Não serei destruído. Se Deus decidir destruir, pelo menos eu terei minha alma pura. Era isso que estava passando na cabeça do povo, porque não tem outra lógica. Ficar comer em 3 dias, beber em 3 dias é como caçar a própria morte, é muita humilhação. A barriga roncando, as crianças chorando, os pais ouvindo, o bebê chorando. E esse clamor de choro, de humilhação chegou até Deus, ao ponto que Deus decidiu não destruir aquele povo. Tanto é que Jesus disse, quando Jesus veio na terra, ele disse: esta geração será julgada por Nínive,
porque Nínive ouviu a pregação de Jonas e se arrependeu. Eu sou maior que Jonas, estou pregando, vocês não vão se arrepender. Os ninivitas se levantarão e julgarão esta geração perversa e ruim, porque eles se arrependeram. Olha que coisa maravilhosa. Olha como que é bom se humilhar na presença de Deus. Olha como é bom se arrepender das coisas que nós fazemos. A salvação vem através do arrependimento e da humilhação. Ninguém é digno do céu, todos nós somos dignos do inferno, todos nós somos dignos da condenação eterna, todos nós somos dignos do fogo eterno, mas as misericórdias de Deus são grandes e quando nós nos arrependemos, nos humilhamos na presença dele, buscamos renovo, um recomeço, Deus nos honra e nos abençoa. Aleluias. Agora eu quero falar de homens que não se humilharam na presença de Deus. Eles não quiseram se humilhar. Eles pecaram, erraram, mas não se arrependeram. Até que Deus os humilhou. Deus fez eles passar por humilhações pesadíssimas para que eles pudessem se arrepender. Sansão é um exemplo claro disso. Quem não conhece a história de Sansão e Dalila? Todo mundo conhece a história de Sansão e Dalila, é uma história muito famosa. Sansão, ele era nazireu, de acordo com a lei de Moisés, nazireu não podia tomar vinho, não podia tocar em nada morto. Tanto é que a sua mãe não pôde beber o vinho, suco de uva, durante a sua gestação, porque era nazireu, Deus do ventre. Ele era escolhido Deus do ventre. Sansão, ele cometeu muitos erros. O primeiro erro de Sansão foi procurar mulher fora do arraial. Foi procurar mulher fora da igreja e procurar mulher no mundo. Porque dizia, pai, deixa, essa mulher é bonita, ela é agradável aos meus olhos. Os pais o repreenderam Sansão, não tem mulher aqui no meio de Israel, não tem mulher aqui no meio da igreja, do povo de Deus, para que você possa casar, para que possa noivar. Sansão disse, não, deixa ela é linda, é maravilhosa, ela é atraente. Não vai achando que as mulheres do mundo são feias, até porque porque elas usam quase 1 quilo de maquiagem, né? É um reboco ali que se você levar pra piscina, você pensa que é a princesa, quando vai ver é a Fiona, né? É complicado isso daí. Mas as mulheres não, as mulheres lá do mundo é atraente. Mostra os seus corpos bonitos, mostra os peitos, mostra as bundas, mostra as coxas, mostra tudo. Da maneira de se vestir, de se organizar, é atraente, são lindas. São atrativas aos meus olhos. Ela agrada os meus olhos, pai, deixa, eu vou casar com ela. E Deus querendo dar um livramento para esse homem, e esse homem sendo burro. Porque Deus deu livramento para Sansão. Ele não casou com aquela mulher. O sogro, a filha daquele homem, deu aquela mulher para outra pessoa casar. Ele ia casar com ela, mas Deus livrou ele dessa bucha. Sansão ficou bravo, porque ficou livre da bucha. Ele pegou 7 raposas que não tinham nada a ver, coitadas das raposinhas. Colocou fogo no rabo das raposas e soltou as raposas no arraial do inimigo lá, queimou todas as palhas, todo o mantimento, pegou fogo em tudo. O cara ficou bravo. Deus deu livramento para Sansão e Sansão ficou bravo do livramento de Deus. Ele não reconheceu que foi um livramento de Deus, porque ele estava indo para a ruína. Se ele reconhecesse que foi um livramento de Deus, Deus teria uma mulher perfeita para ele ali no arraial. Esquece as mulheres do mundo, cara. É bem verdade que Deus precisa fazer uma limpeza no meio do seu povo, porque tem pessoas que são crentes só questão por status, não são cristãos por realmente serem cristãos, são cristãos por status, porque acham que é bonito ser cristão hoje em dia.
e esquece muito dos princípios bíblicos, né? Mas ainda existe pessoas que realmente oram, que jejuam, que buscam a presença de Deus, tá? E são essas pessoas que devemos buscar, devemos orar e jejuar. Ele não orou a Deus, não buscou uma direção de Deus. Deus deu livramento para ele, ele ainda achou ruim do livramento e pegou 7 raposas que não tinha nada a ver, coitadinha das raposas. Ainda ficaram com o rabo pegando fogo ainda. Ô bicho sem noção. Pegou 7 bichinhos, nada a ver, inocente, e ainda tacou fogo no rabo das bichinhas ainda, das raposinhas. Coitadinha da raposinha, que as raposas tinham a ver com a história, cara. Ô Sansão. Mas Sansão não parou por aí. Sansão matou um leão. O problema não era matar o leão. O problema foi comer o mel do leão. Porque Sansão, quando matou o leão, ele decidiu voltar pelo mesmo caminho que ele foi. Ele estava caminhando, estava fazendo uma viagem, encontrou com um leão e matou esse leão, rasgando o leão no meio. Rapaz, olha a força desse homem. Pegar um leão e rasgar um leão pelo meio. Olha a força absurda que Sansão tinha. Esse homem era tão forte, com uma queixada de jumento, um queixo de jumento. Ele conseguiu matar 1000 homens. Você tem noção que quer matar 1000 homens com queixo de jumento? Olha a força, olha a resistência física. 1000 homens com queixo de jumento. Os inimigos tudo cheio de espada, de escudo. 1000 homens, tudo caíram mortos com apenas um queixo de jumento. Olha a força, a graça que esse homem tinha de Deus. Olha o que o Espírito Santo de Deus fez naquele homem. A força que o Espírito de Deus deu àquele homem. Só que aquele homem usou a sua força para se exibir, para se achar o gostosão, o bambambam. Bam, bam. Ele matou o leão. Voltou para ver o que tinha acontecido com aquele leão. E viu ali um ninho de abelha. Quando você matar os seus problemas, não volte pelo caminho da qual você deixou. Você matou o seu problema, deixa o seu problema morto aqui e vaza. Não volta pelo caminho da qual você matou seus problemas, procure outro caminho. Volte por outro caminho, trilhe outro caminho, não volte pelo caminho na qual você sabe que não está o seu problema. Você já resolveu aquele problema, você já resolveu aquela situação, não volte para lá. Porque se você voltar para lá, certamente você irá pecar. Porque você vai encontrar o seu problema morto e um ninho de abelhas com mel doce. Você ainda tem chances, mas se você voltou pelo problema para ver o seu problema, da qual você enfrentou e da qual você venceu, você ainda tem chance de deixar lá e meter o pé. Você ainda tem chance de meter o pé, de ir para longe. Mas ele preferiu experimentar o mel do leão morto. O leão estava morto. Sansão era nazireu, ele não podia tocar em coisa morta. Pegar o mel e comer foi pecado, foi um crime contra a sua santidade, foi um crime contra a unção que ele tinha, porque ele não podia tocar em coisa morta. Ele, além dele pecar, ainda levou pecado para casa, levou o mel para os pais comeram e nem sabia que o mel era tirado de um leão morto, ou seja, ele cometeu pecado e ainda levou o pecado para casa. Olha que atribulado, homem cego, que não vê Deus, que não vê o arrependimento de Deus, e Deus falando, e ele não se arrepende, cometendo crimes e pecados contra Deus. O pecado é gostoso, gente. O pecado é bom demais. Uma cachaça é bom, um cigarro é bom, sexo é bom, masturbação, pornô é bom, não é nada ruim, só que tudo isso é pecado. É pecado, é pecado, é pecado. Larga isso.
Esquece o problema, você já venceu esse problema, não volte para o seu problema. Se você voltar para o seu problema, você ainda tem a chance de passar reto e não encarar o seu problema. Porque se você olhar o seu problema e observar, você vai ver que é doce, que é saboroso, que cometer pecados é bom, que ofender a Deus para você aparentemente vai ser bom, seguir os desejos da sua carne vai ser bom, é saboroso. O pecado não é amargo. O pecado não é amargo. O pecado é doce. O pecado é saboroso. O pecado é gostoso. É agradável. Porém é um veneno que leva à morte. Sansão se achava o gostosinho, bambambam. Porque ele era fortão. Ninguém podia bater contra ele. Ninguém podia bater de frente contra esse homem. Tanto é que os inimigos sabiam que Sansão estava descendo na casa de prostituição. Olha só. Agora ele estava se prostituindo. Dormindo-se com prostitutas. Tanto é que Dalila queria saber o segredo dele. E ele mentiu por várias vezes. Uma hora você cede. Uma hora você vai acabar pecando. Uma hora ou outra você vai contar o seu segredo. Uma hora ou outra você vai errar. E será humilhado por isso. Os inimigos vieram até ele. Ele se levantou. Arrancou os portões de bronze. E venceu os inimigos. Olha que força. Vê se uma força absurda dessa não para deixar orgulhoso. Matar 1000 homens com uma queixa de jumento. Rasgar um leão no meio. Acender um arraial com um fogo no rabo de 7 raposas. Bater de frente, ninguém pode bater de frente com ele. Ele é o fortão, ninguém pode contra ele, é gostosão. Olha como isso subiu para a cabeça dele. E ele só descendo a cova abaixo. Ele só descendo pro fundo, cada vez mais para baixo do poço. E Deus dando corda. Chegou uma hora que ele caiu totalmente nos laços do diabo. E entregou o seu segredo, aquilo que era mais valioso. Ele entregou o seu segredo. E Dalila já tinha vendido o segredo de Sansão, se não me engano, por 30 moedas de prata ou 20 moedas de prata. Dalila já tinha vendido o segredo de Sansão. Ela só precisava descobrir o que era. Quando Dalila descobriu, ela ficou com dinheiro, entregou o segredo. Os inimigos vieram, derrotaram Sansão, arrancaram os olhos de Sansão. Sansão já estava com os cabelos cortados. E usaram Sansão como um burro de carga. Sansão ficou trabalhando em moinho, trabalho de jumento. Ficou trabalhando em moinho, rodeando. Ele ficou humilhado, envergonhado. Mas o que me reconforta na Bíblia é a expressão que diz: e o cabelo de Sansão voltou a crescer. O cabelo de Sansão voltou a crescer. Aquele homem pecou. Aquele homem errou. Aquele homem seguiu por vários e vários caminhos errados. Mas ele achou a redenção. A unção foi cortada. O Espírito de Deus se afastou dele por causa do pecado. Mas o cabelo de Sansão voltou a crescer. O Espírito de Deus voltou a habitar em Sansão. A ponto que Sansão estava sendo usado de palhaço de circo. Foi colocado entre duas pilastras principais de uma casa, onde bebiam, comiam e zombavam de Sansão.
E Sansão disse, fez uma oração de arrependimento. Deus, me dá força só mais esta vez para que me vingue dos meus 2 olhos. E Deus deu a força. Ele derrubou a casa. E maior foi a vitória na sua morte quando ele estava em vida. Maior foram os inimigos que ele derrotou com a sua morte do que na sua vida. É doído. É melhor não ser apertado por Deus. É melhor não ser humilhado por Deus. Porque Deus permitiu a humilhação a Sansão. Para que ele reconhecesse que era Deus na vida dele. Quando ele reconheceu que era Deus na vida dele e pediu forças, Deus deu forças. E ele causou arrependimento. O seu cabelo voltará a crescer. E eu falo isso de uma forma figurativa. Porque eu me refiro ao cabelo como a unção de Deus. Pregava, cantava, evangelizava, orava. Mas o seu cabelo foi cortado. Pelo diabo você foi humilhado, foi humilhada, não prega mais, não canta mais, não evangeliza mais, não faz mais a obra de Deus, não sente mais prazer na obra de Deus. Satanás cortou o seu cabelo. Satanás tirou a sua unção. Mas a unção de Deus pode voltar sobre a sua vida. O Espírito de Deus pode voltar na sua vida. Basta você se arrepender. Basta você se humilhar. Não espera Deus te humilhar, não. Não espera Deus te pegar e te humilhar, não. Porque quando Deus pega para humilhar, ele chega a colocar até em estado de depressão. Deus pode colocar as pessoas até em estado de depressão, para as pessoas saberem que precisa de Deus, que precisa reconhecer que Deus é o Senhor, que precisa se arrepender. Deus coloca as pessoas até em estado de depressão, se for preciso, para que as pessoas reconheçam que Deus é Deus. Não espera ninguém cortar o seu cabelo, não. Não espera Deus envergonhar você, não. Se humilhe você mesmo. Busque você mesmo a humilhação da parte de Deus. Não espere Deus te humilhar, não. Porque quando Deus pegar para te humilhar, não faço nem ideia do que vai acontecer. Mas vendo Sansão e vendo o povo de Israel, a humilhação é grande. Sim, Israel foi humilhado por Deus. Israel, o povo escolhido de Deus. Israel que foi tirado do Egito. Israel que venceu Jericó. Israel que viu o Mar Vermelho se abrir, o Rio Jordão se abrir, que viu o maná cair do céu. Israel foi humilhado por Deus. Porque Israel deixou seus princípios. Sempre quando Israel deixava seus princípios, os princípios de Deus, Deus envergonhava Israel, humilhava Israel. Não é à toa que Deus levantou juízes como Sansão, como Gideão, como Débora, como Jefité. Depois levantou Samuel, levantou também reis para proteger Israel e guardar Israel dos estatutos de Deus, para que Israel fosse conduzido segundo os estatutos de Deus. Mas Israel sempre pecava. Israel sempre errava. Israel sempre seguia caminhos errados. Eles profanaram o templo de Deus. A escola bíblica dominical que teve nesse último trimestre, no último desse trimestre do 2022, foi falado sobre Ezequiel. Foi falado das imundícias do templo. Quando a glória de Deus se foi do templo. As humilhações que eles passaram. Foram levados cativos para a Babilônia, para a Síria, as vergonhas. Deus humilha sim. Quando se acha demais. Quando o templo é profanado demais. Deus bota para humilhar e a mão de Deus é pesada. Já que o povo não se humilha por si mesmo,
eu vou obrigar esse povo a se humilhar. Já que esse povo não se humilha por si mesmo, não busca perdão por si mesmo, não se arrepende dos seus pecados por si mesmo, eu vou fazer isso por eles. Eu vou obrigar eles a se arrependerem. Eu vou obrigar eles a se humilharem. Eu vou obrigar eles a cometerem ações e atitudes de arrependimento. Deus fez isso com Sansão. Deus fez isso com Israel. Houve uma época em Israel que os inimigos estavam rodeando Israel. Comida e nem bebida entravam em Israel. Não entrava, não saía nada de Israel. Não, os mantimentos e os suprimentos acabaram. Eles começaram a comer animais que eram considerados imundos. Israel foi tão humilhado ao ponto deles cometerem a atrocidade de cometer canibalismo. A fome que Israel sentia era tanta que a mulher foi capaz de comer seu próprio filho. A mulher matou seu próprio filho. Imagine o sangue frio dessa mulher. Não, é sério, imagine o sangue frio dessa mulher. Olha, a mulher estava com tanta fome, tanta fome, tanta fome, que ela pegou seu próprio filho, que gerou do seu ventre. Matou ele. Limpou ele. Quando você não vai cozinhar uma carne sem limpar. Imagine a mulher esquartejando seu próprio filho depois de morto. Tirando as vísceras, tirando tudo, limpando, separando as carnes. Cortando as carnes em pedaços. Seu próprio filho. Colocando seu filho na panela. Cozinhando seu próprio filho. Cozinhando a carne do seu próprio filho. E comendo o seu próprio filho. Imagine olha o nível que essa mulher chegou. É horrível demais. Comer o próprio filho para matar a fome. Aí Deus deixou isso acontecer. Deus estava querendo mostrar a Israel o caminho do arrependimento. Só que além de Israel buscar arrependimento, ainda estavam buscando se auto-acharem justos. Israel estava se auto-achando justo. E justo é só Deus. Todos nós somos justificados por Ele. Não dá pra gente se auto-justificar com aquilo que estamos errados. Porque se nós justificarmos com aquilo que por nós mesmos, não seríamos justificados, porque nós acharíamos criminosos. Tudo pra nós seria certo. Se eu fosse me auto-justificar, beber, fumar, fazer sexo fora do casamento, seria certo. Pra mim seria certo. Mas tudo isso é errado. Eu não posso me auto-justificar. Eu tenho que ser justificado por Jesus Cristo. Beber, fumar, sexo fora do casamento é errado. Não fui eu que disse. Foi ele. Foi ele que disse isso. Tá achando ruim? Vai reclamar com ele. Não comigo. Israel ficou 70 anos em cativeiro. Os inimigos de Israel invadiram Israel. Mataram homens, mataram mulheres, mataram crianças, estruparam as mulheres. Israel foi totalmente envergonhado. Israel foi totalmente humilhado. Israel foi levado para a Babilônia, para a Síria, por 70 anos. Trabalharam de escravos, humilhados. Porque profanaram o templo de Deus. Não somente os seus corpos, mas também a estrutura do prédio. Adoraram a deuses estranhos com imagens de esculturas. Colocaram imagens de esculturas dentro do templo que é santo. Pecaram contra Deus. Profanaram contra Deus. Se curvaram perante imagens de esculturas que não eram para se prostrar.
É só para se prostrar perante a presença do Deus invisível, mas real. E Deus envergonhou eles, humilhou eles. Não espera Deus te envergonhar. Não espera Deus te envergonhar. Tome você mesmo a atitude de recomeçar. Seja como Davi, seja como os ninivitas. Não seja como Sansão e Israel, que não se arrependeram por si mesmos, mas precisaram de Deus dar um apertão para se arrepender. Resete. É difícil voltar do zero. É difícil se humilhar, é vergonhoso. Mas se envergonhe na presença de Deus. Se humilhe na presença de Deus. Mostre a Deus arrependimento. Se auto-humilhar é melhor do que ser humilhado. Se auto-humilhar é melhor do que ser humilhado. E outra coisa, é melhor se auto-humilhar aqui do que ser humilhado por Jesus. Ah, mas Jesus vai humilhar? Vai. Você pode cantar, você pode pregar, você pode evangelizar, tudo isso fazendo em pecado. Chegar lá no céu, Jesus vai te chamar de maldito. E ainda vai te empurrar para longe. Sai daqui, seu maldito. Não te conheço. Já pensou você ouvir essas palavras de alguém que... qualquer pessoa, mas de alguém que aparentemente você ama, que provavelmente se deve amar Jesus. Mas imagine se ouvir de Jesus: sai daqui, seu maldito. Sai fora, maldito. Não te conheço não, cara. Sai daqui, mulher, eu não te conheço, maldita. Sai fora. Vai tipo fogo inferno, não te conheço. Some da minha vista. Some daqui. Vai pro inferno. Vaza. Vocês são praticantes da iniquidade. Vocês cometem pecado. Vocês estão toda vez cometendo pecado. Vocês não param de pecar. Vocês não param de errar. Vocês só vivem na prática do pecado. Só vivem na prática da iniquidade. Some da minha frente. Eu não conheço vocês não. Se humilhar perante Jesus é melhor do que ser humilhado por Jesus. O próprio Jesus disse que faria isso. Se Jesus disse que vai fazer isso, te prepara. O bicho pode pegar pro seu lado. Mas mesmo que cortem o seu cabelo, mas mesmo que te humilhem, te envergonhem, segundo a permissão de Deus, há esperança. Há esperança para a árvore cortada. Quando nós pecamos, nós somos cortados pelo diabo da presença de Deus. Mas há uma esperança. Há esperança. Há uma renovação. Há uma redenção. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Porque o cheiro das águas, a árvore irá voltar a brotar. Ao cheiro das águas, a árvore vai voltar a nascer. Tem renovo para a sua vida hoje. Tem restauração para a sua vida hoje. Deus tem algo novo para você. Deus quer te restaurar, Deus quer te renovar. Jesus disse: eu sou a água da vida. Aleluia. Sinta o cheiro e a essência do Espírito Santo na sua vida. Pecou, errou, a Bíblia é bem clara. Não pequeis. Quem peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio.
Mas a Bíblia também diz que, todavia, se nós pecarmos, existe um advogado justo e fiel que está pronto para nos perdoar, nos livrar, nos limpar. Aleluia. Existe um advogado chamado Jesus Cristo. Mas um dia esse advogado vai virar juiz, então vamos aproveitar enquanto ele ainda é advogado e clamar por misericórdia, clamar por redenção, clamar por restauração. Ainda há esperança de você ser como Davi. Ainda há esperança de você ser como Mardoqueu, como você ser como os ninivitas que se arrependeram dos seus pecados, das suas iniquidades e das suas transgressões. Não espera Deus te humilhar como fez com o povo de Israel e como fez com Sansão. Mas mesmo que Deus te pegue pelo pescoço e faça com você o que ele fez com Sansão, e faça com você o que ele fez com Israel, desde que você se arrependa e demonstre arrependimento de coração, Deus vai te perdoar, porque as misericórdias de Deus duram para sempre. Há renovo para você, há restauração para você. Ainda existe esperança para a árvore cortada. Você que está afastado da igreja, você que está desviado da igreja, você que é obreiro do Senhor, mas se desviou, se afastou da presença de Deus. Ainda dá para você voltar, ainda dá para você recomeçar, ainda dá tempo para de ser restaurado. Senhor Jesus Cristo, Deus de glória, Deus de poder, o teu povo ouviu a tua palavra. Senhor Jesus Cristo, restaura. Senhor Jesus Cristo, renova. Senhor Jesus Cristo, põe as tuas misericórdias sobre nós. Senhor Jeová Samá, coloca sobre nós um coração quebrantado e contrito. Espírito Santo, não sabemos usar as palavras, mas tu sabes. Coloque as palavras corretas em nosso coração, interceda por nós, rogue por nós. Ó Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, não se afaste de nós por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas. Porque nós somos pecadores miseráveis, Espírito Santo, e está cada vez mais difícil suportar os pecados nas nossas vidas. É muito mais fácil pecar e viver escravizado pelo pecado do que viver livre. Mas que possamos viver livre do pecado, que possamos viver livre da condenação do lago de fogo eterno. Restaura, Senhor, renova essa pessoa que está arrependida, Senhor Jesus Cristo, coloca o coração quebrantado e contrito, salva, liberta, Senhor Deus, tu sabes as lutas que as pessoas passam, a tua palavra diz que os mais fortes devem ajudar os mais fracos, a tua palavra disse, Senhor Jesus Cristo, que devemos orar uns pelos outros e perdoar uns aos outros. Ó Jesus Cristo, eu oro, intercedo pelos mais fracos, dá-lhes graça, dá-lhes força, não permita que eles fiquem para trás, que não sejam consumidos pelo pecado, que não sejam consumidos pelas obras do diabo, mas que venham ter restauração, que venham ter renovação, que possam voltar ao início, que possam voltar ao princípio. Halabasuye kondaramahama-shore kandaramakando itarabaso rancho kendere ore kandaramahamarabashuri kanderebe kasui na farmané weskianaman simbio de clancho la matéria Tanturia parpafuri indeclero chosinderi que orta fem mandre perco sandarabashiri anturi que manarahaya rachore terroter miangandere de kitlo formia da fem mandui eclassone que abladoia da condre terturia fortis merlova sui que andelemi canto ina hama rabashuri andarabakai mandui se assolevasse mandui que antole perciore mehe Ruche forte selakasumi kandaramahai
Senhor Jesus Cristo, tem de piedade. Senhor Jesus Cristo, tem de misericórdia. Somos fraquinhos pecadores. Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes não aguentamos, muitas das vezes acabamos cedendo. Ah, Senhor Jesus Cristo, mas tem de piedade, tem de misericórdia. Que venha a sermos como um Davi, que venhamos ter um coração quebrantado e contrito. Coloca sobre nós o espírito reto, labachore, kendo, rama, shodecai, wasmi ala forte, ele roto condre, becandorina caio, sortes, lefomia, santo e de clebordaggio, forme de condre, de que orabacho, me quende se ve, hamashi, andasamahama, wasabasu de que dohai, kadonene, kasumanani, navabama, waya, lava, haba, Warasi, wai, chole, wawasi, miamas, mas mimia, flaço, la, falácia, la, soles, miela, manzui, siliço, fronte, recossore, pranto, rabia, terra, da chore, quentor, lequendo, raga, suri, cantro, radia, terto, pondre, riquia, nuri, macai, minto, rute, forme, andando, sindere, kendo, ramahai. Senhor Jesus Cristo, tem de piedade da minha alma, tem de piedade do meu espírito, porque sou fraquinho, sou miserável pecador, e sem o Senhor não sou nada, sem o Senhor não posso nada, sem o Senhor não consigo nada. Senhor Jesus Cristo, pega as pessoas, renova as pessoas, não permita que essas pessoas desçam sepultura sem antes ter um reconcílio com o Senhor, sem antes ter um encontro contigo, sem antes essas pessoas serem renovadas, renovação do ministério, renovação do cântico, renovação da pregação, renovação da oração, renovação da intercessão. Senhor Jesus Cristo, não permita que essas pessoas venham conhecer a morte antes que se arrependam dos seus maus caminhos, antes que arrependam das suas más ideias, das suas más intenções, antes que se arrependam das suas más escolhas. Não permita que desça sepultura, não permita que a morte os leve, antes que eles se arrependam de si mesmos, das coisas que fez e falou contra ti, mas que o teu Espírito venha descer com fogo veemente, consumir o pecado, transformar vidas, restaurar vidas. Senhor, Jeroquian, descer do forte, recoante, orabaxé, ó Deus, braço forte, escudo, rando e kendo regestore, planto farmatéria, renova, restaura, coloca de pé, expulsa toda a legião demoníaca, calabassunde, recoranatéria, racho forte, whiskero formou, xerieter, conderique, maia, lamahamahou e cantanahasi. Restaura, renova, põe de pé, ó Espírito Santo. Não permite que a pessoa conheça a morte ou desça sepultura. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, renova, restaura, transforma, traz de volta, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém.